prática atual e tendências futuras. Tá? O palestrante, o colega Thiago Souza, um rapaz, um jovem, né, muito querido pelos geotécnicos aí, e muito jovem, né, 14 anos de formado, mas é uma pessoa assim muito prestativa, muito consultada pelos colegas, né? Eu vou ler brevemente aqui o currículo deles, está na tela para vocês. Ele possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade de Salvador em 2007, mestrado em Geotecnia pela Universidade de São Paulo, pela Engenharia São Carlos, em 2011, e doutorado em Engenharia de Infraestrutura pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, pelo ITA, em 2021. Em 2015, ele venceu o concurso Milton Vargas na categoria de fundações e em 2016 participou do concurso Soluções Inovadoras, evento organizado pela American Tower do Brasil, e também alcançou primeira colocação. Palestrante nacional e internacional, com experiência no Brasil, países da América Latina, África e Europa, totalizando uma vivência geotécnica e de vida em mais de 7 países. Atualmente é diretor técnico da Solotec. Seja muito bem-vindo aí, Thiago. Ok, Alex, a satisfação é minha, é uma honra participar de mais um evento da BMS. Se eu não me engano, esse ano é o meu segundo, né? Desde 2008 que eu sou sócio da BMS, né? Eu me formei lá em Salvador. E só para vocês terem uma ideia, antes do ano acabar, eu terei mais 3 eventos da BMS. Hoje, com o ABMS São Paulo, quero agradecer ao Paulo Ferretti, no nosso caso ao Chio, o próprio Alex, que vai moderar a live. Agradeço ao Diego Gasoli, ao Luiz Fernando, enfim, toda a equipe da BMS São Paulo. Na próxima semana, eu vou fazer uma palestra no CBT Primes, no final do mês, a BMS Bahia. Então, eu fico muito feliz com esse carinho da BMS, com essa atenção, né, em relação à minha pessoa. E quero também agradecer à audiência. A minha ideia é compartilhar de um tema que é realidade na vida dos engenheiros, seja aqueles que estão na universidade, como também aqueles que estão aí nos escritórios. Então, Alex, quando puder projetar a minha tela... Tá, ótimo, Thiago. Thiago, eu só vou lembrar o pessoal que você vai realizar a palestra, né? E ao fim a gente vai ter um tempo, 20 minutos, uma meia hora no máximo aí, para a gente estar respondendo as perguntas que vai estar passando aí, tá bom? Boa palestra aí, Thiago. Obrigado. Valeu. Gente, então, a minha proposta para hoje é falar sobre recalques. É um tema rotineiro nas graduações, nas pós, enfim, em todo ambiente, seja ele acadêmico, prático, esse assunto, ele faz parte do cotidiano do engenheiro civil. A ideia é construir junto com vocês, combinar a minha apresentação com a interação do chat, de modo que a nossa tarde seja bem produtiva, tá? Então, eu queria inicialmente apresentar essa imagem como pano de fundo e que embasa a motivação de eu ter escolhido o tema patolamento de guindaste. Essa imagem foi amplamente divulgada na mídia, todos conhecem o Itaquerão, aqui em São Paulo, né? E a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a COP, o professor Márcio Almeida, fez parte do grupo de perícia, né? E foi levantada como causa principal do acidente afundamento do solo. Tá? Isso foi noticiado no mundo inteiro. Então, um país que é visto como referência no futebol fica em xeque quando o assunto é engenharia, quando surgem esses problemas. Tá? Então, curiosamente, algumas semanas atrás, agora em novembro, inclusive, tivemos um acidente também aqui em São Paulo, no trecho que é o do monotrilho, tá? E a causa que estão também aí levantando é afundamento do solo. Então, qual é que é a ideia? Tentar trazer uma reflexão onde a geotecnia seja vista sob o ponto de vista da boa técnica, já que esses acidentes eles ocorrem de modo rotineiro, né?
Eu poderia passar aqui a noite inteira só apresentando os acidentes e as consequências desses acidentes, tá? Então, existem algumas referências que eu queria inicialmente sugerir a leitura. Essa dissertação de mestrado, Brain Foundations of Soft Soil, ela foi defendida pelo Erik Dubban. Ele é sueco. A tese foi defendida na Gothenburg University, na Suécia. Eu tenho esse material, posso disponibilizar para quem quiser. E aqui ele faz uma abordagem numérica, ele usa o método dos elementos finitos para avaliar os recalques. E vale a pena. Imagina, se eu tiver que fazer um patolamento de guindaste em solo de baixa consistência, né? Então, fica a referência. Esses 2 livros foram produzidos pela Síria. Traz muita informação interessante também, recomendo a leitura. Esse aqui é mais recente, traz algumas coisas que ocorreram de atualização no Eurocode, tá? E fica aí também a sugestão para leitura, tá? Existe um trabalho muito bom, é uma pena que está escrito em coreano, né? Mas eu não poderia deixar de referenciar porque a fundamentação matemática que os autores trouxeram para esse artigo é muito promissor, é muito bom. E com a ajuda do Google, dá para tentar aí entender toda a abordagem que eles trazem. Eles fazem uma crítica aos métodos analíticos e eles fazem alguns melhoramentos, obviamente que à luz da experiência deles, mas eu entendo que vale a pena também fazer a leitura, tá? A nossa cultura USP São Carlos ITA nos ensina, né, a fazer todo tipo de leitura. E essa é uma referência que eu também faço muita questão de referenciar. Tá? Bem, no âmbito nacional, hoje nós temos um trabalho defendido na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é da Priscila, né, um trabalho de monografia, foi orientada pela professora Alessandra Conde, juntamente com o professor Eduardo Vidal. E ali a Priscila fez um comparativo com o método teórico e o método numérico bidimensional, né? Nesse trabalho não tem dado medido de campo, mas eu entendo que para um trabalho de graduação é um trabalho bem relevante. Analisou como estudo de caso a usina termoelétrica que se situa no Amazonas e, no meu entender, vale a pena também a leitura, principalmente para quem estiver iniciando nessa área de avaliar recalque devido a patolamento de guindaste. Um trabalho que saiu do forno aí é um artigo que eu fiz, né? Estou fazendo em conjunto com o engenheiro André Querera. O resumo foi aceito e a nossa ideia é publicar o artigo compartilhando aí um pouco da nossa experiência, né? Só que o NIC tem feito muito trabalho nesse assunto e à luz das nossas modelagens e vivência de campo, a ideia seria então trazer aí essa contribuição, tá? Bem, então quais são os principais problemas que eu queria trazer aqui inicialmente? Se vocês olharem bem essa foto, né, olha a gambiarra que o cidadão fez aqui, né? Ele usou restos de madeira proveniente da construção e o mais crítico, não sei se vocês conseguem ver bem no fundo aqui, ele usou de um outro sistema de apoio, né? Então esse armengue, uma expressão muito utilizada, né, aqui no interior, faz com que o sistema de patolamento fique em xeque, né? Imagina o peso desse guindaste, imagina o peso da carga que vai ser içada e fica claro de que não houve uma consultoria geotécnica, não houve uma intervenção de um engenheiro de solos. Certamente, no emocionalismo barato, o pessoal adaptou o sistema para fazer o patolamento. E, com todo respeito, isso é um absurdo, né? Isso não pode ocorrer. Bem, aqui, sinceramente,
é mais crítico do que qualquer coisa que eu poderia mostrar hoje. Olha o sistema que ele usou para fazer o patolamento, né? Ele pegou aqui um pedaço de uma régua, né? E se vocês prestarem bem atenção nessa foto, na outra perna, na outra patola, que é essa daqui, ele já usou um sistema completamente diferente. Então, imagina só, o engenheiro mecânico projetou o guindaste, a carga que chega na patola, os momentos, os esforços de cunho vertical, horizontal, devido ao vento, já vai haver um desequilíbrio de forças nas patolas, o que vai gerar um recalque diferencial e, consequentemente, esse sistema vai entrar em colapso. Então, tudo isso em obra aqui no Brasil, como é que a gente rompe esse paradigma, né? O que é que precisa ser feito para reavaliar essa cultura de não pedir auxílio ao consultor geotécnico? E aqui eu não venho simplesmente promover minha empresa. Quantas empresas vinculadas à ABEG que têm expertise, que têm idoneidade, né, e que poderia ser um braço de apoio para os nossos construtores? E fica aqui essa reflexão provocativa de que é importante ter essa sensibilidade quando o assunto é patolamento de guindaste, tá? Aqui um outro caso muito crítico, solo em condições adversas, né? E é recomendado fazer o patolamento em condições climáticas favoráveis. Se o solo está em uma condição instável, é preciso fazer um melhoramento do solo, e é sobre isso também que eu quero subsidiar os meus argumentos com essa apresentação, tá? E aqui também vai haver um desequilíbrio de forças, uma patola vai recalcar de um jeito, a outra de outra forma, e fica a pergunta, o que é que adianta eu ter um bom equipamento, o que é que adianta ter um guindaste sofisticado, se no âmbito geotécnico estamos tendo aí amadorismo, digamos assim, tá? Aqui também um outro caso, certamente as espessuras dessas madeiras, que também deve ser proveniente de resto de obra, não foram avaliadas cuidadosamente. Será que esse é o melhor sistema de apoio? Será que quem está fazendo essas assertivas no campo é um engenheiro mecânico? Porque certamente, se fosse um engenheiro geotécnico, não daria essa resposta, né? Vocês podem ver aqui de uma maneira bem clara que as madeiras já estão afundando, né? Então, isso é crítico, isso é delicado, tá? Então, eu quero que fique muito claro que esse assunto não é um assunto novo, não é um assunto do século XXI, desde os primórdios, né? O fenômeno físico de movimentação de cargas, aqui vocês podem ver, por exemplo, essa é uma foto do século XVI, e quem está fazendo todo o trabalho de levantar as cargas é um animal, né? As coisas evoluem. Aqui a gente já pode ver, por exemplo, o material humano fazendo esse levantamento de cargas, tá? E isso reitera a assertiva de que esses princípios físicos que regem a movimentação de cargas são antigos, né? Se nós pegarmos aí todo o contexto newtoniano, são os princípios de Newton, né? Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton, que regem esses fenômenos de movimentação de carga. Bem, então, saímos do século XVI, vamos para o século XVIII, tanto o sistema via animal como sistema humano é substituído pela máquina a vapor, tá? Tudo isso é história, é importante conhecer esse cenário, né? Lá para o final do século XVIII e início do século XIX, as máquinas a vapor são substituídas, né? Pelas máquinas de combustão a diesel. Então, olha a evolução, e isso é muito interessante. Desde o contexto medieval, desde o contexto do Império Greco-Romano, as pessoas já utilizam desses sistemas. Existe uma linha que acredita na ideia que desde a época do Egito Antigo as pessoas já usavam guindaste. Uma outra linha não. Uma outra linha fala que tudo começou na Grécia e depois houve uma evolução no Império Romano, tá? Então,
Aqui, por exemplo, é uma foto do século XVIII, um sistema de guindaste movido a vapor para ferrovias. Quem trabalha com geotecnia sabe que nesses casos, por exemplo, precisa levar em conta o efeito da vibração. Então, até na modelagem numérica, no cálculo à mão, é importante levar em conta esses fenômenos provenientes da vibração. E nós certamente tínhamos bons engenheiros naquela época, não diferente de hoje. Tá? Aqui é um guindaste modelo Liebherr da década de 40. A Alemanha, em função da Segunda Guerra Mundial, precisava ser reconstruída. Então, quem é que vai movimentar os materiais? Quem é que vai conduzir toda a operação? É o trabalho com guindaste. Então, esse é o modelo TK, de uma empresa alemã, tá? E aqui vocês podem ver aí fotos antigas, fotos históricas, e que eu também não poderia deixar de mencionar, tá? Então, onde é que eu posso aplicar essa ideia de patrulhamento de guindaste e onde a engenharia de guindastes está inserida, né? Eu preciso entender primeiro o que é guindaste, o que é patrulhamento, para depois entrar a fundo nos princípios geotécnicos que regem essa temática. Obras portuárias, rotineiro, as movimentações de carga. Nós temos aqui obras industriais. Então, em ambos os casos, eu preciso não só avaliar a tensão admissível do solo, como preciso também avaliar os recalques. Tá? Existe um recalque admissível. Qual é o recalque máximo? Então, hoje, partindo do pressuposto de que o consultor geotécnico, aquele que milita na geotecnia, tem a experiência para fazer o julgamento adequado, mas precisa ser feita essa avaliação. Tá? Obras residenciais, onde a movimentação de cargas também é possível ter esse cenário de patrulhamento de guindaste e também, por que não, entrar no mérito das obras offshore, né? Hoje, nós temos boas empresas aqui no Brasil que realizam provas de carga dinâmica no mar, e isso faz com que seja necessário usar guindastes. E é importante fazer essas avaliações. Então, a força da corrente marítima, como é que isso influencia na balsa que está apoiado o guindaste? Então, aqui, certamente, o problema não é necessariamente recalques, mas existem outros fenômenos que precisam ser avaliados à luz da boa técnica. Bem, no âmbito de contenções, a gente pode também ter aí o uso de guindastes e o patrulhamento deles, né? Aqui está sendo feita a execução de uma contenção, tá? E quando eu faço, por exemplo, o transporte de pessoas, a famosa cesta de transbordo, né? E o transporte de materiais, eu preciso também ter esses guindastes apoiando. Antecipadamente agradeço aí ao meu amigo Nares por ter gentilmente cedido as fotos. Eu que agradeço, Tiago. Bem, Obrigado. então aqui nós temos um atirantamento de uma eclusa lá em Tucuruí. Então, olha que interessante, né? A importância de não só fazer o trabalho de contenção propriamente dito, mas também fazer um estudo cuidadoso do patrulhamento de guindaste. Então, às vezes, as empresas se preocupam muitas vezes em fazer o serviço, mas aquilo que subsidia o serviço precisa ser também avaliado à luz da boa técnica. Tá? É muito comum, é muito rotineiro termos guindastes em torno de talude, então é importante fazer não só a análise dos recalques, né? Essa análise saiu do forno recentemente, então, tudo bem, vamos avaliar o recalque, mas vamos avaliar também o fator de segurança, né? Qual é a estabilidade global desse talude? Será que passa, não passa? Porque se não passar, só o fato de ter que fazer o patrulhamento do guindaste precisa, então, a depender, fazer contenções provisórias, tá? E isso é um outro ponto que eu não poderia deixar de mencionar. Bem, senhores e senhoras, então, é importante também para quem vai fazer a análise dos recalques saber os tipos de guindaste. Nós temos aqui guindaste do tipo RT, que seriam aqueles guindastes com pneu de trator. É um bom guindaste para poder percorrer trechos irregulares, tá? Guindastes que também são montados em caminhões, tá? Então, é uma outra opção. Eu preciso primeiro entender o tipo de guindaste para depois saber como avaliar o solo. Guindaste sobre esteiras, também conhecido guindaste sobre largata.
tá? Então, é importante, existem vários recursos, existem várias opções, vai depender muito da disponibilidade. Se a obra for feita no interior do Maranhão, vai ter um determinado tipo de guindaste, enquanto se for feita em uma localidade no Sudeste, já vai ter um outro tipo de guindaste. Então, isso precisa ser avaliado, questão do custo, logística e etc. E nós temos aqui o guindaste universal, aquele famoso tipo grua, né? Eu quero também deixar claro que existe uma diferença conceitual entre o guindaste tipo grua e os outros guindastes que outrora eu acabei de falar aqui. Qual seria a diferença? O guindaste RT, TC e o sobre carta, ele tem um carregamento provisório, tá? Enquanto que o guindaste do tipo grua é um carregamento que muitas das vezes vai ficar ali até terminar a obra. Então, ambos são carregamentos estáticos. Então, até se eu vou fazer um ensaio de placa para avaliar o módulo de deformabilidade do solo, eu entendo que o fato de ambos os contextos, seja o guindaste convencional ou o guindaste que vai trabalhar provisoriamente na obra, qual é o carregamento preponderante? É o carregamento estático. Então, esse é um outro ponto que precisa ser levado em consideração. E eu quero também, na minha apresentação, mais adiante, quebrar um pouco desse paradigma sobre o carregamento estático. Então, existem os guindastes de plataforma para fazer o que eu falei anteriormente, execução de estacas, provas de carga em estacas, exploração de petróleo, tá? Guindaste flutuante, muito utilizado para fazer pontes, né? Muito utilizado também para recuperar embarcações naufragadas, embarcações perdidas. Existe guindaste sobre trilho suspenso, muito comum nas indústrias, e embora a princípio ele não esteja apoiado no solo, ele gera carregamentos nas estruturas que, por sua vez, vai carregar o solo. Então, é importante também ter o entendimento dessa tipologia de guindaste. Tá? Existe o airplane. Esse daqui já foge um pouco da aplicação geotécnica, mas eu não poderia deixar de mencionar, muito utilizado para instalação de torres e para combate a incêndio de florestas. Bem, então, existem várias marcas de guindaste, não é objeto da minha apresentação promover nenhuma empresa, mas essas são as mais importantes, que pelo menos são as que eu julgo aí que tem uma marcação de território a nível mundial, tá? E aí fica também, eu vou disponibilizar o slide para quem tiver interesse, e é legal que tem empresas brasileiras, né? Às vezes, pelo fato dos europeus terem protagonizado algumas coisas, a exemplo dos guindastes, outras nacionalidades surgiram aí para concorrer, e isso é muito bom, tá? O professor Urbano Rodrigues Alonso, referência na área de fundações, ele tem uma palestra muito boa de prova de carga estática. A causa do acidente, obviamente, não é o objeto da minha temática hoje, mas se vocês analisarem friamente, olha aqui a presença do guindaste. Eu quero, com esse slide, trazer a ideia de que o guindaste está em todo lugar. Seja para executar um túnel, seja para executar uma contenção, seja para executar uma fundação. Então, é por isso que é importante ter uma interação com essa geotecnia de guindastes de modo assertivo e de modo 100% condizente com a boa técnica. Tá? Então, o que mudou do século XVI para o século XXI? Né? Imagina se na época do Egito Antigo tivéssemos esses guindastes sofisticados, daria para fazer muitas pirâmides. Né? Então, hoje nós temos não só o guindaste, mas temos guindastes mais leves, mais tecnológicos. Esse é o guindaste conhecido como guindaste aranha. Né? Versáteis conseguem operar em qualquer condição geotécnica, desde que haja uma avaliação cuidadosa do solo. E eu confesso para os senhores e para as senhoras que eu fico muito impressionado com esses avanços, porque hoje o céu é um limite, né? Se eu quero fazer um levantamento de peso, existe vários tipos de guindaste que conseguem atender uma necessidade. Agora precisa avaliar a condição do solo, obviamente, né? Então, se eu fosse falar para vocês
o que mudou na engenharia de guindaste? Houve uma mudança brutal. Se compararmos o Egito Antigo, né, o passado, com os dias atuais. Então, mesmo com essa globalização, pelo fato de terem várias empresas aí espalhadas pelo mundo que fornecem o guindaste, isso faz com que haja aí a sensibilidade está sempre se reinventando e trazendo novas alternativas, né? No âmbito geotécnico, o que mudou, né? Nós temos aqui uma foto de 1957 do Carl van der Zaag de Bierro, em Casa Grande, e existe aqui um quarto personagem, né, que é o SPT. O Tezaag está devidamente com o EPI dele, paletó, gravata, enfim. Só que hoje, o que mudou, né? O que é que normalmente as pessoas fazem quando é necessário avaliar o solo para o patolamento de guindaste? Se é que estão avaliando o solo, né? Porque nos exemplos anteriores eu ressaltei aqui algumas técnicas primitivas de patolar e certamente não teve um aval do geotécnico, tá? Então, como é que a gente pode romper esse paradigma? Eu não quero, com essa apresentação, desconstruir a bela história que está por trás do SPT, né? O SPT, ele tem uma história de glórias, ele tem uma história de muita coisa boa, mas será que não dá para quebrar o paradigma? O que pode ser feito a mais para que haja aí assertividade na avaliação do solo? Então fica essa reflexão do que mudou na engenharia de guindastes e o que mudou na engenharia geotécnica. Tá? Então, o círculo dourado deve residir nas três perguntas. O que é patolamento? Tem muito jovem aqui assistindo a palestra, muito aluno de graduação, né? Como fazer esse patolamento e por que fazer esse patolamento? Trouxe aqui um vídeo, vou aqui apresentar para vocês rapidamente, tá? Aqui vocês podem ver uma carga sendo levantada, né? Aqui é um aterro que fizeram só para fazer o patolamento do guindaste, que vocês podem ver, né? Isso ocorreu na Nova Zelândia, e país de primeiro mundo, enfim, né? E aqui vocês podem ver que o supervisor de rigging, eu vou falar mais adiante o que é rigging, para quem não sabe, o engenheiro de rigging está ali com o rádio, fazendo todas as instruções, né? Eu vou até colocar o som para que vocês percebam o impacto. Aqui a patola começa a afundar, né? E aí acontece a catástrofe. Ou seja, não tem por onde correr. Independente de ser Brasil ou não, é um assunto que está assolando. Eu poderia passar aqui vários vídeos, tem um vídeo facilmente disponibilizado no YouTube de um problema parecido com esse que ocorreu na Espanha. Posso também disponibilizar esse vídeo para quem quiser, e é uma situação extremamente delicada, né? Então a gente precisa ter aí essa sensibilidade, tá? Para que haja um despertamento com essa palestra. Inclusive, um outro ponto que eu percebi, ninguém falou sobre isso ainda, seja na Geotecnia Brasil, seja na PUC-Rio, na ABMS. Então, eu quero, com essa apresentação, abrir um caminho para que outras pessoas se manifestem, para que outras pessoas participem, compartilhem suas experiências, porque é assim que a gente aprende, né? Um compartilhando com o outro, tá? Então, eu preciso entender aqui qual é o tipo de guindaste que eu vou usar. Então, eu preciso saber aqui o peso do guindaste, o peso da lança, o peso da carga, qual é a tensão admissível do solo, qual é a carga que atua no solo. O professor Sintra tem um belíssimo livro onde ele fala não só de bulbo de tensões, como ele usou de uma terminologia, entre aspas, bulbo de recalques, né? Foi objeto da palestra dele no Encontro de Fundações de 2010. Eu tenho também um PDF da palestra, posso disponibilizar. Então, não existe um método de cálculo 100% perfeito e incontestável. Cada caso precisa ser avaliado.
E é bom entendermos que não é só a geotecnia que está em jogo aqui, eu preciso entender também o comportamento. Não existe a questão do prédio, a interface do engenheiro de estruturas com o engenheiro geotécnico. Então, aqui precisa ter uma boa interface do engenheiro mecânico com o engenheiro geotécnico. Tá? Então, vamos pensar, por exemplo, como que o prédio fosse o guindaste, engenheiro mecânico, não é o engenheiro de estruturas. E aí o geotécnico, o engenheiro de fundações, entra para fazer a avaliação dessas patolas apoiadas no solo. Tá? Então, seguindo mais adiante aqui, esse é o sonho de consumo. Essa é a condição ideal. Isso é um tipo de patolamento bem rotineiro aí em alguns países. Tá? Confesso para os senhores, sendo bem humilde aqui, eu não vi ainda esse tipo de patolamento aqui no Brasil. Se alguém já vivenciou, fique à vontade para compartilhar um pouco da experiência no chat. Tá? Mas aqui a gente já percebe que o mecanismo de distribuição de carga se dá de uma maneira bem diferente daquele primeiro slide que eu mostrei. Tá? Então, uma outra opção também que o pessoal faz lá fora é usar uns perfis metálicos, né, associados. Aqui, não sei se vocês estão vendo, sobrejacente à base do perfil, nós temos aqui uma manta de gel sintético e aqui uma areia para regularizar o terreno. Então, às vezes, vale a pena pensar um pouco nas soluções que estão sendo utilizadas em outros países, né? E pensar como tendência futura de usar também aqui no Brasil, tá? Bem, então, para quem não sabe, o que é patolamento de guindaste? Falando de uma maneira simples, seria o apoio das patolas, né? Além dos seus eixos principais, que são as rodas, onde eu vou criar uma sustentação adicional no terreno, aí entra a terminologia patola, pata, o pezinho do guindaste, né? E maiores braços de alavanca. O que é que vai acontecer com isso? Eu vou ter um poder de alcance das lanças a maiores distâncias e com maiores cargas, sem que ocorra a instabilização do sistema. Eu não sei como é que o dicionário Aurélio, ou qualquer que seja, dicionário Google, define patolamento de guindaste. Essa é a definição que eu queria, de uma maneira simplista, trazer para quem nunca ouviu falar no quesito patolamento de guindaste. Tá? Então, aqui nós temos aí um acidente terrível que ocorreu em Meca, né? Esse desastre matou 7 pessoas e deixou 238 feridos. Então, o tombamento ocorreu, segundo as autoridades da Defesa Civil, em virtude dos ventos fortes. Esse acidente, eu me lembro que eu estava retornando das minhas aulas no IPA, 11 de setembro de 2015, numa sexta-feira, dia da semana. E esse dia da semana, eu não sei se tem algum religioso na minha palestra, né? É um dia que a mesquita fica muito movimentada, porque naquele dia era um dia de oração para os muçulmanos. Então, isso é um absurdo, né? Como é que isso poderia ser evitado? Olha o poste do evento, gente. Então, fica aí como reflexão, tá? Eu tenho aqui mais algumas fotos, para que vocês tenham aí um overview, tá? Isso ocorreu, então, na Arábia Saudita. Bem, um outro acidente que marcou muito aí o cenário da engenharia de guindastes foi em Nova York, tá? Na Wall Street. Esse foi em 2016. Então, eu só quero que fique claro que isso está bem noticiado nas mídias. Então, do ponto de vista ético, eu estou até colocando aqui as devidas referências, tá? E isso ocorreu no bairro de Tribeca, em Nova York. 5 de fevereiro de 2016. Então, isso só reitera a ideia de que não é só no Brasil que acontece, não, tá? É no mundo. Então, eles estavam fazendo uma operação de abaixamento da lança e, devido às más condições meteorológicas, a falha ocorreu. Então, quem vai trabalhar com isso no âmbito geotécnico precisa entender que não dá para fazer uma operação de patolamento de guindaste em operações cujas intempéries, as condições climáticas, não são favoráveis, né? Foi relatada uma morte apenas e 3 pessoas gravemente feridas, tá? Bem, então, seguindo adiante aqui, qual é a abordagem física, né? Nós temos aqui o guindaste, ele é posicionado no solo,
Nós sabemos pela geotecnia clássica, né, de que em função de um carregamento que eu gero no solo, nós vamos ter aí um bulbo de tensões. O alcance desse bulbo pode ser 1,5 vezes o tamanho da patola, 2 vezes, vai depender do tipo de solo. O PESAG ele traz isso de maneira muito cuidadosa, né? E qual é o objetivo, então? Avaliar a curva carga-recalque ou tensão-recalque, que no caso aqui é afinação direta. É importante também fazer uma avaliação cuidadosa dos parâmetros de resistência, né? Dos parâmetros de deformabilidade. E aqui eu trago também uma outra reflexão. Muitos chamam o E de módulo de elasticidade, considerando que o solo, muitas das vezes, não vai ter um comportamento elástico linear, diferente do concreto do aço. O solo ele é fabricado na natureza, consequentemente, a teoria da elasticidade ela precisa ser avaliada com muito cuidado. Em 1975, o engenheiro Alexander Vesic, ele propôs alguns modos de ruptura. Isso é bem batido nas grades curriculares de engenharia de fundações na graduação. Então, nós temos aí a ruptura geral, a ruptura local, a ruptura por funcionamento. O que vai mudar um modo de ruptura em relação a outro é o tipo de solo. Tá? Então, é importante entender os conceitos, é importante entender os fenômenos, existem vários métodos de cálculo, e eu queria também trazer justamente essa reflexão. Se eu quero avaliar a curva tensão-deformação, né, o concreto, o aço, tem um comportamento diferente do solo. Então, vai ser elástico linear, vai ser não elástico linear, ou vai ser linear não elástico. Então, é importante entender que existem diversos métodos de cálculo que foram concebidos no passado. Então, uma palestra muito boa que a ABMS São Paulo trouxe, né? Se não me engano, foi na gestão do Paulo Albuquerque, onde o professor Luciano Decour, ele traz uma crítica interessante sobre os métodos produzidos no passado, né? E ele quebra alguns paradigmas, e eu acredito que vale a pena revisitar essa palestra, assisti-la, porque se eu quero avaliar o solo pela teoria da elasticidade, né? O Timoshenko, quando trouxe aí as contribuições dele, e os geotécnicos clássicos, né, Neymark, Gibson, Schmertmann, o próprio Skempton, tudo foi à luz de um conceito onde o solo tem um comportamento elástico, mas considerando que o solo ele tem grau de saturação, índice de vazios, ele não tem uma linearidade comportamental, então quem calcula o patolamento, o recalque devido ao patolamento apenas com um único olhar, eu entendo, e essa crítica serve para mim também. Vale a pena fazer uma reavaliação, tá? Então, em 1986, o professor Fernando Emanuel Barata, ele participou do concurso para ser professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu abro um parênteses, o professor Barata, na minha opinião, é uma referência mundial, eu admiro muito, embora não o conheça pessoalmente, né? E ele trouxe uma contribuição muito notória para o cálculo de recalques. Ele se apoiou na teoria do Neymark, né? E aí, considerando um solo de compressibilidade rápida, ele pegou a equação, se vocês pegarem os termos, passei um bom tempo deduzindo isso, e eu cheguei à conclusão de que ele se apoiou na teoria do Neymark. Só que qual é o mérito dele? Ele pensou no contexto para solo de compressibilidade rápida. E aqui, na minha opinião, vale a pena enaltecer o método, porque, além de ser brasileiro, é um método que é muito útil nas nossas rotinas de escritório, tá? Então, nós temos aqui os parâmetros, tá? E esse parâmetro aqui, o lambda, ele chama de coeficiente de Midling, que está em função do embutimento da placa da sapata da fundação. Então, aqui está o ábaco, é adaptado do Cabot e Kerseu, de acordo com o Barata, tá? Eu não tenho essa tese digital, ela está impressa, inclusive eu acredito que vale a pena, quem não tem esse material, correr atrás e ter. Eu já estou na iminência de obter a minha cota com o professor Danzi.
Tá? Bem, então, dando continuidade aqui, como é que a gente pode quebrar paradigmas partindo do pressuposto de que o solo pode ser avaliado à luz de um cenário não linear? O professor Goldman, da Georgia Tech, ele trouxe aqui uma ideia muito boa. De que forma? Ele fez um ensaio de placa, gerou a curva tensão-recalque, e aí o que foi que ele fez? Ele se apoiou em um modelo hiperbólico proposto pelo John Carter, da Newcastle University, juntamente com Farrey. O que é que o Farrey-Carter propõe? O módulo de deformabilidade do solo, se eu tenho como medir esse módulo a baixas deformações, e isso eu posso fazer por meio de ensaios geofísicos, eu consigo, a partir também de ensaios do laboratório, calibrar um parâmetro chamado G, porque o módulo abaixo de deformações não dá para usar direto na proposta, né? E aí eu consigo gerar uma curva tensão-recalque. E olha a conclusão que o Manning chegou, né? Usando a teoria da elasticidade, nós temos aqui, então, o gráfico módulo e essa é a proposta do Farrey-Carter, e aí, usando a elasticidade, vocês percebem aqui um comportamento elástico linear. Se eu pego, por exemplo, essa equação aqui da elasticidade e junto com essa proposta pelo Farrey-Carter, que é essa daqui, né, eu coloco tudo em função do módulo de deformidade do solo, e aí ele fez a previsão, vocês podem ver que houve aí uma boa correspondência da curva medida em campo com a curva obtida teoricamente, cálculo feito na unha, mas considerando o módulo corrigido, porque foi aquisitado em campo abaixo de deformações. Tá? Então, em 2011, eu defendi a minha dissertação de mestrado na USP, junto com o professor Heraldo Giachetti. Eu fiz um ensaio de cone sísmico para poder obter esse módulo, o G0, o G máximo, como queiram chamar. Felizmente, o professor Sintra, juntamente com os seus alunos, fez várias provas de carga, né? E olha a curva medida, que é a curva tracejada, e a curva prevista, que é a curva obtida pelo modelo hiperbólico, pelo modelo híbrido, né? Então, aqui nós temos uma curva média, porque nós temos vários ensaios de cone sísmico, média mais desvio, média menos desvio. Isso com a profundidade de 4 metros. E para a profundidade de 6 metros, nós temos aqui a curva obtida dos ensaios de placa e a curva obtida teoricamente. Ou seja, como sugestão futura, a gente pode usar para avaliar recalque devido a patologia de guindaste, ensaios, não só SPT, mas ensaios também geofísicos, tem custo, mas uma vida não tem preço, né? E fica aí também uma sugestão. Eu tenho artigos que eu publiquei na época do meu mestrado, eu posso também disponibilizar para todos, tá? Então, em 1969, o professor Peck, na Nine Rankine Lecture, ele publicou aqui esse trabalho, que, na minha opinião, é um clássico que todo mundo deveria ler, na Geotechnique, onde ele fala das vantagens e limitações dos métodos observacionais, né? E aqui ele fala, por exemplo, da importância de conhecer a geologia, né? Precisa ter a sensibilidade quando for usar métodos analíticos. Então, isso de 69 já tinha essa reflexão. Tá? Em 73, o Lamb, também na Geotechnique, também Rankine Lecture, ele falou sobre previsões de comportamento de solos, né? E ele traça um roteiro que, na minha opinião, é uma coisa que teria que colocar em um quadro, bordar de ouro e pregar na parede da casa. Primeiro passo, o Lamb propõe determinar as situações de campo. O segundo passo, fazer uma simplificação. Não adianta eu fazer uma análise tridimensional usando diversos computadores. Às vezes, na vida, o menos é mais. E logo que eu defino meu modelo simplista, eu determino os mecanismos, aí sim eu vou selecionar os métodos e parâmetros, e aí depois, olha essa frase aqui, ó. Ele sugere manipular os métodos, ou seja, o que o Lamb está falando aqui? Se eu tivesse na cabeça dele, qual é a minha interpretação? Usar de vários recursos, aí entra usar métodos analíticos, métodos numéricos, métodos observacionais, para em cima disso obter a previsão. Então, existe um processo, existe uma liturgia, existe um roteiro, não basta apenas dizer, o recalque vai ser Y de ponto final, não.
Então, esse artigo eu posso disponibilizar também, aqui é ele, justamente com os professores em campo, fazendo toda uma avaliação fria e cuidadosa, né? Como se estivesse dissecando um cadáver, fazendo todo um cálculo cuidadoso. Então, uma outra proposta que eu queria também trazer para vocês é do professor Duncan, em 93. Isso aqui é uma quebra de paradigmas absurda, né? Esse trabalho é um trabalho que vale a pena a leitura. Isso aqui é uma bíblia. E isso foi publicado no Canadian Geotechnical Journal, né? Um jornal muito difícil de ter papers aceitos. E aqui, com esses gráficos, eu não preciso falar mais nada. O que é que o Duncan está dizendo aqui? Olha, gente, a teoria convencional do Tezzaghi não é a última bolacha do pacote, né? Para quem é da minha terra, não é a última tocada do tabuleiro da baiana. Gente, olha a previsão e compare, né, com os métodos numéricos e aquilo que o artigo por si só já traz aí. Então, Tezzaghi é o pai da mecânica dos solos, Tezzaghi é um gênio, mas a gente precisa ter uma sensibilidade para entender que não é só usar uma equação, precisa entender o que está por trás. E essas figuras aqui, a A e a B, por si só, eu não preciso falar mais nada. Vocês percebem aí, tá? As variações dos recalques. Tá? Esse artigo é um rompimento de paradigma para quem diz assim, eu só faço cálculo usando Tezzaghi, eu só faço cálculo usando a unha, né? Bem, então Skempton e Bierro, em 1957, também publicou um trabalho bem legal, que vale a pena a leitura, onde eles trazem aqui algumas contribuições interessantes para avaliar recalque em fundações apoiadas em argila. E olha que interessante, desde aquela época, o que eles calcularam estava próximo do que foi observado. Então, alguma coisa a gente pode aprender com eles, né? Como eu falei anteriormente, a Priscila, ela defendeu a monografia dela na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É a única documentação formal que temos publicada, então vale a pena a leitura. Só que aqui ela traz uma reflexão, né, gente? Olha as previsões. Ela usou Schmertmann, ela usou Baratta, ela usou Plax 2D, né? Se tivesse, de repente fica até como uma sugestão de mestrado, se tivesse o dado medida em campo mesmo, ensaio de placa, aí ia ser uma coisa assim bem interessante para ver qual desses métodos se aproximaria do método teórico. Ela colocou aqui o Schneider, porque o Schneider tem também a contribuição dele para avaliar o módulo de deformabilidade do solo, tá? Bem, então, eu queria que ficasse muito claro que eu não estou aqui desconstruindo o método analítico. Eu não tenho um viés de uma pessoa polêmica, mas eu acho que tem que pôr na balança os pontos e chegar no meio termo de que, da mesma forma que temos que nos preocupar com a modelagem numérica, que é como se fosse um revólver, né? Você pode matar uma pessoa se você fizer um modelamento errado, o método analítico também tem essa implicação. Tá? E eu consigo possibilitar análise de tensão de informação, né? O plano de Higgs, que seria esse plano, que seria o projeto para ver a melhor forma de apoiar as patolas, é uma maneira também de fazer as avaliações, estimar os costos do solo, precisa avaliar as adjacências. O projetista, com o seu entendimento e discernimento, ele avalia os limites máximos que ele quebra a obra, né? Existem vários tipos de modelagem numérica. Aqui eu poderia listar elementos finitos e diferenças finitas. Elementos discretos para essa problemática eu não sou muito adepto, porque imagina ter que modelar aquelas bolinhas, eu entendo que é muito mais oportuno para a área de rochas. Mas, se alguém tem experiência em fazer modelagem numérica para avaliar recálculo devido a patolamento com modelagem discreta, é interessante. É interessante. Eu nunca fiz. Tá? Elemento de contorno, também não considero como uma opção tão boa, mas a modelagem de elementos finitos e diferenças finitas eu acredito que seja boa, tá? É bom separar o que é software comercial do software próprio. Eu entendo que quem trabalha com modelagem numérica precisa saber fazer seu próprio programa, construir seu próprio algoritmo, porque os softwares comerciais são softwares fechados. Então, se eu consigo criar uma rotina de eu acessar a matriz de rigidez e poder brincar com as matrizes e poder fazer meu próprio algoritmo,
é bem melhor do que eu confiar cegamente numa caixa preta, né, digamos assim. Então, na modelagem numérica, eu preciso entender o tipo, a dimensão. É bom eu enfatizar aqui que eu gosto muito da navalha de Ockham, né? O que é que ele diz? Que o melhor modelo é o mais simples. Isso é uma conceituação filosófica que eu acho que é muito pertinente para a modelagem numérica em elementos finitos. Não adianta eu partir para um modelo complexo, não adianta eu partir para um modelo absurdamente carregado, com 1 milhão de nós, elementos, mas resolve se eu tiver um tempo de processamento incompatível com o prazo da obra. Então, aí é que entra o discernimento de poder avaliar a situação e poder avaliar a maneira mais prática de fazer a modelagem, tá? Então, nesse tipo de problema, eu preciso avaliar os parâmetros geométricos, os parâmetros geotécnicos e fica a pergunta, o que é que eu quero atingir de objetivo? O que eu quero alcançar, né? Então, não adianta só dar match na modelagem, precisa entender os fenômenos que estão por trás da modelagem. Então, a depender do problema, então se eu tenho a patola, se eu tenho o patolamento, eu vou discretizar a minha malha nos meus trechos de interesse, porque se eu for discretizar de uma maneira uniforme toda a obra, eu vou passar um ano processando e não vou ter a resposta, tá? Então, eu particularmente tenho minhas restrições em relação ao formato, o melhor formato, no meu entender, é o formato mais regular possível, tá? Se nós compararmos aqui rapidamente o cenário A com o cenário B, quem é que é melhor? Obviamente que é o B, né? Às vezes o pessoal usa o software comercial, nem sabe o que está fazendo, simplesmente pega a figura produzida no AutoCAD, faz a importação, mas e o trabalho de ter que costurar mecanicamente esses nós, né? Então, tudo isso precisa ser avaliado. Então, existem vários tipos de elementos, falando aqui rapidamente, para quem nunca viu, o conceito de elementos finitos, elementos triangulares, elementos quadriláteros, aqui tem as restrições, e é bom ter um cuidado quem for usar software comercial, tá? Na geotecnia tem vários softwares, eu não preciso dizer aqui quais são, mas fica aí o alerta para quem for trabalhar com softwares comerciais, tá? Eu fiz meu próprio programa em elementos finitos no Excel, tá? Para avaliar, por exemplo, às vezes, quando o solo é extremamente mole, é importante fazer a fundação em estacas. Nossa, Thiago, você vai fazer o bloco estaqueado e vai perder a estaca? Então, não tem patolamento. Né? O primeiro passo é escolher uma região mais estratégica para fazer patolamento, porque, de repente, aquele bloco estaqueado pode ser aproveitado para a fundação de um pilar. Né? E aqui, gente, foi um trabalho de anos fazendo meu próprio modelo em Excel de elementos finitos. Tá? Então, quando a modelagem é 2D, precisa entender como é que eu vou conduzir essa modelagem. Eu posso fazer um modelo assimétrico, um modelo plano de deformação. Então, ambos os casos precisam ser costurados de uma maneira muito litúrgica, tá? E além do método dos elementos finitos, existe o método das diferenças finitas. Então, hoje, por exemplo, é bem interessante porque, com base nos conceitos de derivadas aproximadas, eu consigo também interpretar um problema de geotecnia, tá? Então, aqui tem um trabalho publicado no Canadian Geotechnical Journal, onde alguns chineses tentaram aí avaliar recalque devido a patolamento de guindaste. Eles usaram o FLAC, né? Aqui eles usaram um guindaste do tipo esteira. Então, o carregamento distribuído nesse tipo de guindaste é diferente se fosse de rodas, por exemplo, tá? Então, esse é o guindaste que eles usaram. E aqui tem as previsões, eles compararam com métodos teóricos. Hoje, se eu não me engano, aqui no Brasil, o único software que trabalha com o conceito de diferenças finitas é o FLAC. E por elementos finitos, poderia estar vários aqui, Plaxis, Abacus, Geofile, enfim, tem muitos outros aí que eu poderia listar, tá? Então, tem que ter cuidado, da mesma forma que eu falei que precisa ter cuidado com a análise teórica, analítica, clássica, precisa ter cuidado com a modelagem numérica. O Oshikazu Oshio fez uma apresentação muito boa lá para o curso do professor Unyama, e vários alunos trouxeram bons feedbacks, e ele fala, né, que é importante fazer a conta de padeiro. E esse conceito me chamou tanta atenção,
que eu até fiz questão de repetir aqui para trazer para vocês. Tá? Uma outra coisa importante, quando for fazer a modelagem numérica, ter cuidado com o modelo constitutivo. Não adianta sair usando o morfôlogo. Tem um trabalho do pessoal do MIT, e conjunto com o pessoal lá da Inglaterra, onde eles comprovam que houve aí um colapso em um túnel, né? Porque usaram o modelo constitutivo Moore-Coulomb, e teria que usar um outro modelo constitutivo. Eu também tenho esse livro e posso disponibilizar, tá? Então, qual é a liturgia que se segue? Vamos pensar em uma modelagem 2D? Definir o problema. Vai precisar melhoramento de solo? Não vai precisar? Né? Então, todo o cálculo de padeiro, de unha, precisa ser feito, não é só um numérico. Vamos para o numérico, definir malha, nó, elemento, como é que eu vou discretizar isso, como é que eu vou discretizar o carregamento, né? E aí, depois, à luz de um bom modelamento, eu vou ter aí bons resultados. Tá? Harry Poulos, em 2021, fez uma palestra para nós, e eu achei muito legal, porque ele falou o seguinte: olha, eu preciso compreender os fundamentos. Eu preciso ter o bom senso e a racionalidade, isso todos falando, para não correr para o computador. Surgiu o problema, não é para correr para o computador. Toda vez que for resolver problema, há casos que dá para fazer da forma mais simples possível. E isso foi uma coisa que marcou muito essa entrevista dele, que eu queria também ressaltar. Tá? Cálculo simples para fazer ordem de grandeza, aquela navalha de Ockham que eu falei mais cedo. Tá? Então, eu queria partir já para os finalmente, antes de encerrar, trazer aqui um estudo de caso que eu me envolvi recentemente, né, em Santo André. Aqui nós temos aí uma planta da Braskem, essa área em vermelho é a área de interesse, né, e foram feitos alguns SPTs, só que eu demarquei aqui as regiões onde seriam os patolamentos. E aqui o guindaste utilizado foi o Liber, LTE 1250-61. Aqui estão as características dele. Tá? A primeira coisa que tem que pedir além da sondagem é as características do guindaste. Tá? Então, para o modelamento 2D, esse modelo mais simples já resolve, que seria as dimensões da placa, né, da patola. E aí, a geologia, solo predominantemente argiloso, com algumas frações de silt e areia, resistência um pouco variável, uma área cresce, outra decresce, isso precisa ser levado em consideração, até para avaliar se a decisão não fazer um melhoramento superficial. Tá? Aqui foi feito o ensaio de placa, foi feito pela Geoprova, saiu muito bem executado, por sinal. Tá? Aqui são as características, né, do ensaio, para que pudéssemos fazer aí um trabalho assertivo. Esse é o plano de rigging, como vocês podem ver aqui. Aqui seria o trecho de interesse da movimentação das cargas, né? Então, as patolas. Olha a responsabilidade de ter que fazer essa modelagem e esse cálculo, né? Eu fiz o cálculo pelo 3D, usando o Seto da Rock Science, e fiz também usando o Plaxis, que é bidimensional. Fiquei com uma vontade de comparar, né? Para ver o que daria. E o método teórico que eu usei foi o método do Barata. Tá? Pela sondagem SP1, vocês conseguem ver aí as previsões, né? E pela sondagem SP3, nós temos aí também algumas respostas interessantes. Qual é a conclusão que a gente chega, né? De que o método analítico para esse solo, para essa condição, ele foi um pouco conservador. Como eu falei anteriormente, o método Barata foi para uma condição de solo, quis usar de curiosidade, poderia usar o Schmesh, poderia usar qualquer outro. A modelagem bidimensional ficou muito próxima do ensaio de placa, né? E a modelagem 3D foi um pouquinho menos conservadora. E aí o engenheiro precisa fazer o julgamento, qual é a curva que eu vou adotar, né? Curva média. Eu achei interessante que o método analítico ficou, embora não batesse com a curva como foi o bidimensional, tivesse um concurso, né? A modelagem 2D poderia ser aí uma boa resposta. Mas para eu fazer o 2D, eu precisei fazer o cálculo na mão, o cálculo teórico. Tá? E aqui também é um outro paradigma que, com a minha apresentação, eu queria romper. A gente tem aí um caso interessante onde é possível usar todos os métodos, né? Então, tá aí uma resposta para todos os gostos, para quem gosta de modelagem numérica, para quem gosta de cálculo teórico. Tá? Então, eu queria fazer uns comentários rapidamente.
a abordagem analítica foi mais conservadora, natural, isso mesmo, tá? Em relação ao 2D, houve uma boa aderência da curva em relação à curva de campo, tá? A 3D foi a menos conservadora de todas. E o que eu quero trazer de reflexão maior é a ideia de que a gente precisa usar diferentes métodos, diferentes metodologias, tá? Não existe o melhor método, existe o bom senso e existe aí assertividade, tá? Bem, então eu queria falar um pouco também de uma coisa que me entusiasma, que é a interface da indústria com a universidade, né? Como é que a gente pode pensar no futuro quando o assunto é geotecnia de guindastes? Essa terminologia eu acabei de criar aqui para poder chamar a atenção, tá? Essa é a regra mais básica, o que eu mostrei do caso que eu fiz, usar todos os métodos e compará-los, e junto com os métodos usar o bom senso e a experiência, conversar com amigos, né? Eu gosto da BEC porque as pessoas se conversam, as pessoas são unidas, e a BMS também. Então, é importante ter humildade, geotecnia é uma coisa que a gente está sempre aprendendo, então é muito bom ter essa sensibilidade. Eu sou um defensor da modelagem numérica, só que o paradigma que eu queria romper com a minha apresentação é pensar um pouco na possibilidade de nós criarmos nossos próprios softwares, não ficar tão dependente e amarrado aos softwares comerciais. Eles são muito bons, muitos desses softwares foram produzidos por bons engenheiros de computação, que combinado à experiência geotécnica, certamente é algo a se levar em consideração, mas considerando que esses softwares estão sempre sofrendo atualização, é porque eles vão precisar de melhoramentos, né? Então, por isso que eu sou da ideia de criar nossos próprios softwares, tá? Uma coisa que talvez poucas pessoas saibam é de que existe um trabalho onde o pessoal fez a adaptação da prova de carga dinâmica de estaca para placa. É uma dissertação de mestrado defendido pela Luciene Moraes, da BMS Bahia, orientada pelo professor Sintra. Esse trabalho é muito bom, é o único trabalho que nós temos hoje no Brasil onde foi feita a prova de carga dinâmica em placa. Olha que coisa interessante, né? A gente fica naquele sentimento de querer fazer o ensaio de placa estática, mas considerando que o ensaio dinâmico, além de dar a passada dinâmica, dá a passada estática, né? É um outro ponto que eu queria propor aí para tendências futuras. E aí entra o pessoal dos geossintéticos, né, que seria o melhoramento de solos, tá? E hoje existem alguns trabalhos publicados aí que trazem muita coisa boa nesse assunto, tá? Então, aqui é uma planilha, fundação em tubulão, você precisa fazer um tubulãozinho para patolar o guindaste, né? É muito fácil fazer o cálculo analítico, várias empresas têm planilhas, várias empresas têm suas ferramentas próprias, né? Mas qual é o problema do método analítico? Vai sempre ter simplificação, os deslocamentos no topo podem não ser avaliados da maneira adequada, então o que é que eu proponho? Eu proponho uma releitura não só do método analítico, mas também do método numérico. Tem muito escritório que compra software, mas se for fazer uma análise microscópica, será que estamos fazendo a modelagem da maneira mais correta possível? Então, o que é que eu quero trazer de novo com essa apresentação também? Parametrizar o problema, ou seja, pegar o método analítico, abrir o software comercial e aí juntar as duas coisas. Então, por exemplo, eu quero calcular o TESARD, eu não abro mão do TESARD, então eu vou fazer uma planilha para calcular o TESARD, e aí eu vou incorporar essa planilha na minha matriz de rigidez no software, ele precisa estar aberto para isso, né? E aí eu vou conseguir avaliar no mesmo pacote, análise analítica e análise computacional, tá? Então, qual é a vantagem disso? Rapidez, porque imagina, eu criei uma máscara, fundação em tubulão. E ao invés de, por exemplo, eu ter que, para todo problema, ficar criando condições de contorno, elementos, eu já vou ter o problema construído. O engenheiro geotécnico recém-formado vai ter facilidade para receber o treinamento do engenheiro sênior.
Isso aumenta a produtividade do escritório e um bom programador de computação consegue fazer isso com os pés nas costas, tá? Então, olha aí a planilhinha já modernizada para usar no software, né? Eu usei o Abacus para fazer isso. É um software que eu gosto muito, porque ele me permite acessar a matriz de rigidez e, com isso, poder juntar as duas ferramentas, tá? Bem, então, passando aqui, eu alimento o usado de entrada, parâmetros geométricos, parâmetros geotécnicos. Uma vez que eu alimentei essas células, o que vai acontecer? O programa já vai gerar o desenho automático. Olha aí os desenhos. Tubulãozinho ali, o solo. Se eu quiser solo heterogêneo, homogêneo, tem métodos analíticos que foram criados para solo homogêneo, né? Então, é bem legal isso, porque ele já dá todas as condições aqui, ó. Ele já faz uma malha automática e aí gera os resultados de tensão e deformação do tubulão, do solo, tá? Então, o que eu preciso fazer? Primeira etapa, pré-processamento. Eu preciso definir a geometria e os materiais. Segunda etapa, discretização. Eu preciso entender qual é a melhor malha, qual é a melhor geometria. Eu defino as condições de contorno aí. Uma vez que eu montei o modelo, eu vou processar. E aí entra todo aquele trabalho das equações, de resolver os sistemas. E aí depois vem o pós-processamento, que seria organizar os resultados e interpretá-los. Com essa proposta, eu já vou ter tudo isso incorporado para a metodologia analítica, ou seja, quem é do partido da direita, né, ou da esquerda, não, eu gosto mais do método analítico, não, eu gosto mais, não, aqui vai ter as duas opções, tá? Então, o próximo passo que eu estou trabalhando é fazer para a placa Radier, né, a primeira já está pronta, agora eu vou fazer a modelagem numérica. O PDA em placa, como eu falei, é bem simples. A Luciene, ela aplicou aqui um tubo, ela fez vários testes com diferentes comprimentos na placa, tá? E aí ela fez a gravação, ela instala os sensores, é a mesma coisa do PDA, em estacas. Acelerômetros, transdutores, e aí a vantagem desse ensaio é que eu vou poder fazer a leitura não só da parcela estática, como a parcela dinâmica. Imagina aí as empresas que projetam sapata. Eu até batendo na sapata para poder gerar mais embutimento. A questão da cicatrização do solo é uma outra opção também, tá? Então, é a mesma coisa das estacas, né, de case, cattle. E aqui é a comparação dos ensaios, né? Um dinâmico e dois estáticos. Então, esse trabalho eu também recomendo a leitura, tá? No caso de solos extremamente moles, eu preciso patolar o guindaste. Em 2008, na quarta palestra do IMS, o professor Sandro Sandroni, ele trouxe aí alguns exemplos de melhoramento de solos. E eu queria destacar aqui, por exemplo, o sistema batedeira, né? Misturar alguns aditivos no solo para gerar uma resistência. Aqui tem um caso em uma cidade chamada Kivik, na Finlândia, fica próximo de Helsinki, né? Solo extremamente mole, parece uma água, literalmente. E aí o pessoal fez todo o melhoramento. Era impossível equipamentos transitar, né? E o próprio guindaste, à medida que eu faço aqui um aterro de conquista, vai fazendo o melhoramento, e aí os equipamentos podem trafegar tranquilamente, inclusive o patolamento de guindastes. Tiago, essa solução não é muito cara? Precisa avaliar a relação custo-benefício, tá? Então, esse é o esquema. Aqui no Brasil, o Diego Gasoli, ele tem uma experiência muito boa com isso, ele trabalhou com isso, tá? E só para que vocês entendam, o pessoal fez aqui um comparativo, simulando se fosse fazer estacas, se fosse fazer reaterro, ou se fosse fazer a massa estabilizada. E aqui deu 600 mil euros a cada 100 metros, aqui deu 88 mil euros a cada 100 metros, e aqui 75 mil euros a cada 100 metros. Ou seja, nesse caso específico, a massa estabilizada foi mais promissora em termos de custo.
Desvantagens, talvez, seria na questão ambiental, né? Isso pode gerar aí uma boa discussão, tá? A questão das geocélulas, o Avezzani fez uma palestra muito boa pelo IGS Brasil. Aqui é um comparativo da literatura, onde mostra uma condição sem reforço e com reforço. Então, vou fazer um patolamento. Aqui é o pneu lá do guindaste. Olha a diferença dos bulbos de tensões. Então, é uma maneira também de melhorar o solo. Aqui no Brasil, eu ainda não vi o pessoal usar geocélula para essa finalidade. Fica aí como sugestão, tá? Tem esse trabalho muito bom, que também vale a pena a leitura, onde ele faz aí umas análises condizentes com a proposta do tema. Então, para finalizar, peço desculpas pela minha empolgação, Alex, mas é o meu jeito de apresentar, tá? Patolamento é uma realidade rotineira, não só aqui no Brasil, mas em todas as partes do mundo. E eu preciso entender a engenharia de guindastes e eu preciso entender a engenharia geotécnica. Existem novas tendências, eu poderia listar aqui várias outras, geofísica aplicada, mas eu queria focar na questão do melhoramento de cálculo, fazer o uso combinado da metodologia analítica com a modelagem numérica. É muito importante não desmerecer uma metodologia. Não existe método perfeito, e eu trago aqui como sugestão acoplar tudo numa única plataforma de cálculo, tá? Uma outra coisa que eu queria também ressaltar são os métodos numéricos. Eu, particularmente, gosto muito dos elementos finitos, das diferenças finitas, mas, obviamente, que esse é um mundo que vai sempre evoluir e melhorar, tá? Métodos teóricos, desde que sejam usados de maneira cuidadosa, também é bem-vindo nesse cenário, tá? Agradeço ao BMS São Paulo, agradeço ao Braskem pela oportunidade, e aqui estão os meus contatos aí, para quem quiser perguntar, para quem quiser material, eu estarei 100% à disposição de todos. Muito obrigado, pessoal. Uau, Thiago, muito bom. Cara, fantástica a sua apresentação. Acho que você conseguiu... Cara, sua revisão bibliográfica sobre o assunto foi muito rica, né? Então, eu fiz algumas anotações, o pessoal fez algumas perguntas também, mas eu vou estar no privilégio aqui de tirar algumas dúvidas aí contigo, você fazer alguns comentários, tá? Thiago, na sua obra de Santo André, que você fez o trabalho, eu vi que você fez o comparativo, né? O modelo 2D, o modelo 3D e fez o modelo analítico. Só uma curiosidade, por exemplo, o modelo 3D teve assim, um deslocamento menor comparado com o 2D e com o modelo convencional, na verdade, né? Aí, essa é a minha pergunta, por exemplo, para outros casos que você tem estudado, e eu tenho lido bastante coisa, é que realmente o refinamento 3D, ele induz ou resulta em deslocamentos menores se comparado com o 2D, por exemplo, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. Perfeito. Normalmente, a prática tem mostrado, Alex, falando de uma maneira bem objetiva, né? Os métodos bidimensionais, eles vão ser com um viés mais conservador do que os modelos 3D. Para essa aplicação, tá? Quando eu preciso analisar um problema no viés numérico, onde eu preciso entender o comportamento da fundação em diferentes sentidos, né? Aí eu entendo que o 3D, mesmo que dê um fator de segurança menos conservador, eu acho que tem que considerar na análise, entendeu? Pode falar. Não. E aí é uma curiosidade com o modelo constitutivo que você utilizou na obra de Santo André, né? E se, além das sondagens, se você teve algum ensaio. Fiz o SPT, alguns ensaios no laboratório, e hoje a gente quer fazer geofísica também. O cliente está chorando aí, porque eu pedi geofísica para fazer a quarta curva, tensão e deformação, para comparar a curva do ensaio geofísico, da que seja,
né? Mas aí entra a questão do custo, né, Alex? E aí a gente precisa trazer uma reflexão muito cuidadosa para o cliente de que vale a pena. A Braskem é uma empresa de grande porte, então eles foram muito abertos às minhas sugestões. Por isso que eu também fiz um relatório onde eu abordei os 3 métodos, né? Então, e é bem provável que tenha um 4º método que eu vou fazer a previsão usando a geofísica. E uma última pergunta aí, Thiago, antes de eu começar do pessoal que assistiu. Claro. A montagem da sua caixa preta é uma coisa para poucos, na verdade, né? Então, vou falar, 98%, 99% das pessoas acabam utilizando, sem dúvida nenhuma, os programas comerciais, né? Para poder desenvolver o seu trabalho. Você comentou realmente um passo a passo da sua caixa preta e, de forma muito breve, eu gostaria que você chamasse a atenção de alguns pontos que você acha que é muito importante a hora que você vai fazer o seu modelinho, né, com um programa convencional. Então, somente alguns pontos aí, só para deixar o pessoal também antenado relacionado a isso. Perfeito, é uma boa pergunta. Eu estou aqui ouvindo você, Alex, e rememorando a palestra do Poulos, né, a entrevista, onde ele enfatizou já no finalzinho ali, uma entrevista curta, de 18 minutos, onde o método mais simples é o mais adequado para a avaliação inicial. Então, não adianta sair programando. Eu programo desde a época da minha graduação, né, até foi uma época que eu pensei em ir para a computação. Só que, por exemplo, eu começo com um modelo mais simples, solo homogêneo, um carregamento simples, concentrado. Vamos fazer a modelagem numérica e comparar, né? Esses softwares comerciais, que são todos muito bons, poderia listar aqui vários, né? A única ressalva que eu faço, mas eu trago isso com muita humildade, tá? Eles não dão abertura para acessar a matriz de rigidez. Então, se eu posso, por exemplo, com todo o entendimento na linguagem de programação, com todo o entendimento na estrutura matricial, se eu não consigo abrir o programa e fazer a modelagem dentro dele, uma opção seria fazer a modelagem numérica em elementos finitos no próprio Excel, né? Dá para fazer. Eu mostrei um caso aí, só que aquele caso das estacas foi uma construção, não é da noite para o dia que desenvolve um modelo numérico dessa envergadura, né? Então, requer tempo, são vários testes, mas a vantagem, o prêmio de consolação é que depois que a ferramenta estiver pronta, vai dar para ser aplicado em outros exemplos, né? Então, quantas vezes eu usei essa planilha em diferentes casos, não só para avaliar patrulhamento de engaste, né? Então, mas assim, eu acredito que o futuro da modelagem numérica vai ser a parametrização, porque eu não desmereço a modelagem numérica e não desmereço o cálculo analítico, eu acoplo tudo em uma ferramenta só. Mas não adianta também, só para fechar meu comentário, ter a Ferrari e não souber dirigir, né? Isso pode gerar um acidente. Bacana, Thiago. Thiago, vou começar aqui com algumas perguntas, a gente não vamos estender muito, mas eu vou citar aqui o nome e o horário, né? Para o pessoal que está por trás das câmeras nos ajudando aqui, o Rafael, é um agradecimento aí. Vamos lá. O Lucas Micael, às 19h03. Boa noite, Thiago. Como você avalia a redução na capacidade de carga da papola quando há um aumento na área mantida a mesma tensão? Você pode repetir a pergunta, Alex, por gentileza? Como você avalia a redução da capacidade de carga da papola quando há um aumento da área, deve ser mantendo-se a mesma tensão? Se eu entendi a pergunta, eu já vou responder da seguinte forma: eu não posso ter áreas que eu vou apoiar a patola diferentes. Tem que ter uma certa uniformidade, né? Até para que as tensões que vão ser carregadas no solo siga um sequenciamento uniforme. Então, eu não preciso fazer essas compensações, essas reduções, se eu não tiver uma condição de terreno favorável para fazer o patolamento de modo uniforme, tá? Então, esse é um ponto. Um outro ponto, aquilo que eu modelo e calculo é aquilo que tem que estar no campo, né? Sim.
Acho que é isso. Beleza. Mais uma pergunta aqui, Thiago, do Norberto, às 19h05. Referindo-se aos conceitos de modelagem numérica, faz sentido se utilizar parâmetros de ensaios dinâmicos para alimentar programas, softwares, com modelagem de cargas puramente estáticas? É uma boa pergunta. Foi por isso que eu falei quando eu coloquei lá a questão da prova de carga dinâmica em placa, né, que é a adaptação. Qual é a vantagem do ensaio dinâmico? Ele dá a parcela estática e a dinâmica. Então, eu posso usar só a parcela estática do ensaio. Agora, se eu vou usar parâmetros dinâmicos, eu preciso fazer as correções. Quando eu falei, por exemplo, do modelo hiperbólico proposto por Farricar, eu coloquei de uma maneira muito clara de que o módulo de deformabilidade obtido da baixa deformações precisa ser corrigido. Por isso que naquele parâmetro G. Então, a minha resposta para o Norberto Germano é o seguinte: dá para utilizar sim os parâmetros dinâmicos, desde que sejam corrigidos à luz do nível de deformação que o patolamento gera no solo, que as tensões do patolamento geram no solo. Ainda o Germano, às 19h06, ele continua aqui, ó. Onde se aplicam as leis de Newton na modelagem do patolamento? Se a gente pensar na superestrutura, né, que seria o guindaste propriamente dito, por isso que eu coloquei a questão do peso do guindaste, do peso da carga, o braço, né? Esse é um trabalho que o engenheiro mecânico faz, ele dimensiona o guindaste compatível para receber aquele carregamento. Mas eu entendo que mesmo o nosso trabalho sendo o trabalho de geotecnia, precisa entender esses fenômenos, né? Então, força igual a massa vezes aceleração, princípio newtoniano. Então, se eu vou aplicar uma força, eu tenho massa, ela está sendo movimentada, né? A lei da ação e reação. Então, isso é muito forte para essa superestrutura, que seria o guindaste, o maquinário. Isso fica na jurisdição do engenheiro mecânico que projeta, mas eu preciso entender até para conferir se o cálculo foi feito da maneira adequada. Agora, tratando do solo propriamente dito, tensão admissível, né, calcular pelas equações clássicas aí e as modelagens. Beleza. Tem mais uma pergunta aqui, Thiago, do Ângelo Oliveira, às 19h07, tá? O penetrômetro nos dá parâmetros confiáveis para avaliação da resistência do solo? Olha, é uma boa pergunta. Eu entendo que a gente não pode abrir mão dos ensaios clássicos de SPT propriamente dito. Agora, qual é o apelo do problema que eu trouxe? Avaliar recalque. E quando eu quero avaliar recalque, qual é o parâmetro mais sensível aí? O módulo de deformabilidade do solo. Então, todo ensaio que me possibilite medir o módulo de deformabilidade do solo, SPT, CPTU, eu entendo que é mais adequado do que o penetrômetro ou qualquer outro ensaio sofisticado. Entendi. Interessante essa resposta. Legal. Tem uma pergunta aqui bem interessante do Sérgio Paraíso, às 19h16. Considerando a movimentação dos guindastes, as tensões no solo não seriam de manifestação cíclica? E assim sendo, como seriam as modelagens numéricas e ou o cálculo na unha? Boa pergunta. Eu registro aqui meu abraço para o Sérgio, né? Pessoa que eu admiro bastante, ele faz um trabalho muito bom em Belo Horizonte. Na modelagem numérica é fácil considerar isso, né? Eu posso considerar carregamento cíclico, monotônico. O cálculo na unha já teria que ter uma simplificação, né? Porque como é que eu vou considerar? Eu posso tentar me aproximar ali. Então, isso só reitera a ideia de que existe uma linha tênue que separa, na minha opinião, o método teórico da modelagem numérica. Não é tudo que dá para fazer na mão. Mas eu entendo que o conceito físico precisa ser entendido e aí combinar a modelagem com o cálculo teórico. Legal. Bacana. Tem uma última pergunta aqui. Assim, eu não entendi muito bem, de repente, óbvio, você é o apresentador da palestra, mas vamos lá. É verdade que eu posso deixar 3 centímetros de espaçamento entre as madeiras da primeira camada? Eu acho que é uma pergunta um pouco prática, né? Enfim.
Vou responder. Eu vim para... Legal. É boa. É interessante. Okay. Agradeço a pergunta, Marcos. O que eu vou te dizer é o seguinte: a base da fogueira, ela precisa ser avaliada com cuidado. Quando eu falo fogueira, são aquele conjunto, por exemplo, aquela primeira foto que eu mostrei das madeiras, né? Então, o planejador de rig, o supervisor, em conjunto com o geotécnico, ele vai avaliar o esforço que foi gerado na sapata e, com base no tipo de solo, ele vai avaliar a melhor forma de patolar. Então, eu não posso usar o 3 centímetros como uma receita de bolo, e muita gente considera 3 centímetros. Tem casos que vai ser um pouco mais. Então, eu não acho que é oportuno eu trazer uma receita de bola, não. Com 5 centímetros é suficiente, com 6, não. Precisa ser avaliado com cuidado. Nossa, bacana. Boa pergunta. Boa pergunta, Marcos. Eu, 3 centímetros na madeira, fiquei meio até perdido, né? É muito interessante. Agora, a pergunta do meu companheiro do núcleo regional São Paulo, do Oshio, é uma pergunta bacana aqui. Thiago, poderia comentar como você considera os elementos de underground, tubulações, envelopes, etc., nas modelagens numéricas, uma vez que muitas vezes não se tem informações suficientes sobre eles? Foi às 19h28. É uma boa pergunta. Eu entendo que fica na jurisdição da empresa contratante mapear a área antes mesmo de fazer o plano de rigging, né? Se eu faço a modelagem numérica sem ter todo esse background, não, está passando a tubulação por baixo, eu vou fazer a modelagem e sem levar em consideração isso. E aí, se uma tubulação estoura, né? Se tem algum problema de infraestrutura, se eu tenho um posse dessas informações, eu tenho que considerar a modelagem numérica. E aí, Alex, eu até resgataria a tua pergunta, né? Dessa questão 3D, 2D, teve um colega que colocou que a dúvida é mais conservadora, mas, por exemplo, se eu tiver um cruzamento de várias tubulações em diferentes sentidos, faz sentido trabalhar de uma maneira prioritária com a análise bidimensional? Não. Eu teria que considerar esses tubos por diferentes sentidos, aí é uma modelagem sofisticada, aí entra também o comentário que o Sérgio Paraíso fez, será que dá para fazer esse cálculo na mão? Eu tenho um problema, solo estratificado, com nível d'água, tubulando uma direção, cruzando, né, com outro tubulão, só que o princípio é parecido, por exemplo, eu faço muita modelagem de túnel, né? A linha 6, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o cruzamento da linha 6 com a linha 4 é uma realidade, né? A estação de Higienópolis cruza com a Paulista. Na modelagem tridimensional eu consigo fazer esse tipo de coisa, na bidimensional não. Interessante. Para a gente fechar aí, Thiago, a nossa última pergunta do Germano, tá? Se a carga for cíclica, às 19h29, tá? Se a carga for cíclica, a necessidade da matriz massa e da matriz amortecimento, não basta apenas a matriz de rigidez? Pelo que eu estou entendendo aí, Alex, por gentileza, me corrija se eu estiver errado, eu acho que não foi uma pergunta, acho que é um comentário, é uma assertiva que ele está... Verdade. Uhum. Olha, se a carga for cíclica, eu entendo que a matriz de rigidez... Não, concordo, não tem nem o que discutir. Tem que levar em conta o dumping, tem que levar em conta outras coisas. Só que eu volto a dizer o seguinte, se eu vou trabalhar com parâmetro dinâmico numa modelagem, eu tenho que fazer as correções, eu tenho que fazer... E já respondo até comentário sobre a pergunta. Comentário, verdade. Obrigado, Germano. Eu até agradeço as perguntas. Eu achei que as perguntas foram muito boas, né? Mas eu entendo assim, se eu vou usar parâmetro dinâmico, condição cíclica, eu preciso corrigi-los para que se aproxime da realidade que eu quero até comparar com os outros ensaios e outras hipóteses. Beleza. Thiago, te agradeço em nome do Núcleo Regional São Paulo, tá? Em nome da BMS. Cara, foi uma palestra excelente. Essa palestra vai ficar documentada, né, no canal da BMS, sem dúvida nenhuma. Ela se torna mais um volume aí, né, de consulta, de conhecimento. A gente agradeço novamente a BMS, né, nacional, por estar podendo partilhar. Agradecer os colegas, o Juan
e o Rafa, que está atrás das câmeras aí, fazendo acontecer a live, e agradecer aí todos os presentes, todo mundo que deu a atenção, sem dúvida nenhuma, se não fossem vocês aí, se vocês são muito importantes para o desenvolvimento aí, a disseminação do conhecimento da geotecnia, tá bom? Thiago, te passo as palavras aí para fechar, e muito obrigado. Eu que agradeço, Alex, e para mim é uma honra retornar a essa prestigiada casa que a BMS ainda aqui virtualmente. Eu acho que uma pessoa ali pede meu contato, é souza.tj@gmail.com, né? O Souza do meu sobrenome. Podem mandar e-mail, podem me perguntar o que quiserem. A gente precisa construir essa relação de interagir. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e vamos em frente. Beleza. Thiago, muito obrigado. Pessoal, até uma próxima aí. Valeu.